Então estamos aqui hoje, nesta quinta-feira de abril, mês do nosso aniversário. Nós estamos completando 27 anos como igreja na cidade, né? Quando chegar o dia 21 de abril, e nós assim fizermos a nossa festa, né? No dia 22 a gente já põe o pezinho nos 28. A minha avó que falava assim, minha avó fazia aniversário, e a avó durou, viu? A avó foi até os 95, tá bom, né? Tá bom, né? E aí quando ela fazia aniversário, e aí vó, quantos anos a senhora fez? Ela falava, eu já estou com o pé no... Ela sempre falava, já estava com o pezinho no próximo. É assim que ela fazia, né? Muito bom, gente. E coisa boa, estamos aqui no encontro de oração pela família. Uma vez por mês, o encontro de fé vira encontro de oração pela família. É o nosso jeitinho de ser igreja. E que bom que vocês têm perseverado em chegar. Vamos ler aqui no Gênesis, capítulo de número 5. Gênesis, capítulo de número 5. Esses dois primeiros versículos, apenas como uma base para uma palavra assim, mais temática, consciência, o nome, conforme já apareceu, agora o texto como está ali. Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a Ele, criou-os homem e mulher quando foram criados. Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Até aqui. Feche os seus olhos um instantezinho, se você preferir, para a oração. Ore comigo e vamos juntos. Deus, nosso amado Pai, obrigado, porque hoje à noite nós podemos nos encontrar desde essa casa de oração, para juntos também pensarmos a nossa vida a partir do que flui da Tua Palavra. Dá-nos a consciência de que nós precisamos, para sermos família com tudo que nós podemos e devemos. Faça isso para a glória do Teu nome. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vou de colinha hoje para não me perder muito, porque quando a gente tem mais para falar é melhor ter roteiro para seguir, senão a hora vai embora. Mas fique comigo, alguns de vocês já me escutaram nestas coisas, outros talvez vai ser a primeira vez. Para quem é a primeira vez, que bom. Para quem vai escutar de novo, é necessário, sempre assim. Nós aprendemos sempre pela repetição e pela consolidação das coisas que nós precisamos saber. Aliás, não é nada que a gente não saiba, mas pode ser que alguém ainda não tenha sabido. Então vamos juntos aqui. O que é que nós precisamos sempre perceber? Você viu aí o registro no capítulo 5 do Gênesis. Não sei se você se lembrava que também no capítulo 5 do Gênesis é como se começasse de novo o registro de como Deus trouxe a humanidade à existência. Ele pinça lá do capítulo 2, versículo 7, e ele começa por aqui para falar de toda uma descendência que a partir de Adão e Eva foram geradas agora uma descendência pulando Caim, né? E lembrando e resgatando sempre as gerações que virão na sequência para voltarem a invocar o nome do Senhor. Deu-lhes um nome ao homem e à mulher de Adão, é a família Adão. Aqui nessa tradução que eu usei, apareceu humanidade mesmo, família humana. Porque o que a gente precisa lembrar é que quando Deus ele pensou em mim e em você, Ele pensou numa extensão de quem Ele é. E Deus é família. Isso aqui é um grande mistério, mas revelado. É mistério revelado. Então, a gente simplesmente olha para aquilo que Deus fez, a maneira como Ele decidiu se apresentar, e a gente dá ouvidos à sua voz que nos convida a crer e a gente crê. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A primeira família. Quando Deus nos pretendeu, Ele pretendeu para a gente ser uma extensão de quem Ele é. Por isso que o texto lá no capítulo 1 vai dizer que Deus nos fez para sermos a sua imagem e a sua semelhança. Olha que coisa mais tremenda. Olha, faz tempo que eu não uso essa expressão, é tremenda. Né? Que coisa tremenda. Antigamente a gente falava muito assim nos nossos cultos, né? Coisa de crente, né? É tremendo. Então,
Olha que coisa espetacular, extraordinária, o fato de a gente ficar sabendo, da parte de Deus por sua palavra, que nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Então, se nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, e Deus é uma comunidade, Ângela, as duas, está uma atrás da outra, ali, ou uma na frente da outra, seja como vocês preferirem, né? Se nós somos, a Cecília foi até dar uma olhadinha para ver se era isso mesmo. Então, se Deus é comunidade, se Deus é família, se Deus é uma comunhão, nós também devemos ser da mesma forma. Nós devemos ser uma comunidade, a gente precisa ter essa consciência de que nós somos gerados por Deus para ser uma extensão de quem Ele é, de ser uma comum unidade. Tem algo que, assim, sabe, que é algo que nos liga. Sabe que os estudos mais recentes aí da genética confirmam que nós estamos absolutamente todos conectados. Pode um ser amarelo, outro negro ou preto, como preferirem dizer, o outro mais branquinho, bem branquinho, o outro meio no meio termo. Seja o que for, no que deu a raça humana, os estudos científicos apontam, teve uma raiz comum lá atrás. Lá atrás. Você entendeu? Corre para lá, corre para cá, no fim dá naquilo que o Senhor já fez, declarou, está escrito, e é assim que é. E muito bem feito, mas para sermos a sua imagem e a sua semelhança. Então, o que a gente precisa entender é que no começo de tudo, só tinha uma família, a família Deus. Quando Deus nos fez na pessoa dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, agora uma outra família está pisando no palco da existência. Quer dizer que Deus pretendeu, Ele foi muito intencional quando Ele deu lugar para mim e para você. Deus deu espaço para a gente. Então você não acha que a gente precisa fazer bom uso do espaço que Deus deu? Pare e pensa um pouquinho. Estão entendendo o que eu estou falando? Se Deus deu espaço para eu e você, para nós sermos, a gente tem que fazer bom uso disso. Então, só isso deveria bastar para sermos contidos, né? Desde dentro das nossas casas, em tudo que a gente faz. Mas, então, o que a gente tem? Nós temos um modelo para a família, que é a família Deus. E como que é que a família Deus funciona daquilo que a gente sabe na revelação das Escrituras? Vou falar chique agora. A família Deus é um modelo sinérgico. Alguém entendeu alguma coisa? Não, né? Mas sinergia quer dizer, vamos traduzir de outra maneira, é um modelo harmonioso. Quer um exemplo de harmonia? Olha que coisa, a gente acabou de ter um exemplo de harmonia aqui, na maneira como a nossa equipe de música ofereceu para a gente os louvores. Os mestres aqui da harmonia, aqui, o Dom e Edi aqui, né, que são os mestres aqui da regência da coisa, poderiam explicar melhor do que eu. Mas você percebeu que tudo fez sentido nos seus ouvidos? Fez sentido? Fez sentido para você o que foi cantado, o que foi tocado, o andamento que foi dado? Não era uma coisa atropelada, assim, mal feita. Fez sentido, é harmônico. Isso por si só carrega, portanto, uma beleza, não é? Então, mais do que Deus Pai, mais do que Deus Pai, mais Deus Filho, mais do que, eu estou usando o mais em dois sentidos, né? Mais do que Deus Pai, mais Deus Filho, mais Deus Espírito Santo, você tem uma harmonia, você tem um todo ao mesmo tempo, uma família. Você olha para eles e você enxerga um único Deus, com um mesmo propósito, um mesmo objetivo. Nós deveríamos, como família, também carregarmos isso. Alguém olha lá para a nossa casa, por exemplo, e fala assim, olha, a gente sabe direitinho do que eles são feitos, não tem bagunça, não tem assim, nada que choca, nada que fere, nada que violenta, não tem disparidade, tem harmonia. Você percebeu? Como nós temos em Deus, na família Deus, nós temos um modelo para a nossa funcionalidade. Só isso é para falar o suficiente para a gente repensar a maneira que a gente se organiza ao lado um do outro. A maneira que eu me organizo ao lado da minha esposa, a maneira que nós, como pais, nos organizamos ao lado dos nossos filhos, da nossa filha, nossa nora, nossa filha. É a maneira que a gente se organiza para dar harmonia. Então tem que comunicar algo que é belo. Tem que ter a capacidade de comunicar algo que é bom. Isso aqui é o ideal de Deus. Então, o que acontece?
por que que não é bem assim? Ou por que que não seguiu assim? Se Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus, por que que a família deles, o Caim e o Abel, por que que a coisa não funcionou? A Vânia já fez assim. É isso, né, Vânia? Por que que não funciona? Ela está fazendo sinal aqui para mim, viu, Marcos? Ela está participando com sinal de Libras, com participação assim, né? Então, é porque os nossos pais entraram em confronto com Deus. Então, na medida em que você diz não ao modelo que você recebeu, você está colocando um embaraço na coisa, você concorda? Você tem um modelo, você tem um gabarito, mal comparando, viu? Você sabe que para a gente colocar aqui a televisão, quem participou da colocação dessa TV aqui? Levanta a mão, deixa eu ver, quem que está aqui que participou? Tivemos que gabaritar atrás, fazer os furos bem certinho no lugar onde ia as pecinhas para você colocar a TV, para a TV ficar sustentada e não cair. E o trem aqui é pesado, hein? Acho que foi 2 ou 3 de cada lado, assim, para subir a bichona e colocar no lugar lá, bem pesado. Deu trabalho, mas tinha um gabarito. Se a gente furasse em qualquer lugar ia dar certo? Nem precisa pensar muito para responder não. Então, toda vez que a gente choca com o modelo, que a gente entra em confronto com aquilo que foi estabelecido, então tem um rompimento. Então, o que aconteceu entre nós e Deus, entre a família humana e a família Deus? Nós rompemos, nós rejeitamos, nós traímos a confiança da família Deus na gente. Então, quando a gente rompeu com Deus, sabe o que nós fizemos? Nós abrimos espaço para a morte se instalar na nossa história. Da onde que vem esse negócio de morrer? Morrer no sentido de estarmos separados de Deus, porque eles romperam com Deus. O Senhor disse para eles, no dia que vocês romperem comigo, fazendo o que vocês não devem, eu já disse o que não pode, vocês vão morrer. Então, toda vez que a gente tiver que pensar, por que a gente não funciona direito, a gente tem que lembrar de onde que a gente vem. O porquê das coisas. É nossa responsabilidade entender isso. Então, a gente precisa ter consciência. Então, quando os nossos pais romperam com Deus, eles romperam com tudo e com todos. Romperam com Deus, romperam consigo mesmos. Fala assim, com Deus, consigo mesmo, com o outro que estava ali, e com toda a natureza, com toda a criação. Com toda a criação. Com Deus, consigo, com o outro e com a criação. Guardou direitinho? É por isso que a gente faz como a gente faz. Porque o pecado entrou, entendeu? É esse rompimento. E aí, o que aconteceu? Tudo foi transformado em instrumento para o nosso egoísmo. Por isso que o Caim matou o Abel. Por isso que não deu certo logo ali na sequência, naquela família. Aquela família que estava pertinho de Deus do começo, que escutou direto de Deus, não conseguiu. Você entendeu por que a gente tem dificuldade também? Entendeu por que a gente tem dificuldade? Então, nós perdemos a noção da existência, nós perdemos a noção de nós mesmos, a gente fala assim, perdi a noção de si e do outro. Eu perdi a noção de si e do outro. Perdi a noção de mim, perdi a noção do outro. A gente se perdeu nisso. E aí, quando a gente perde essa noção, a gente perde a noção do que significa ser comunidade. Quantos estão comigo ainda? Isso, faz um esforço aí, rapidinho. Nós perdemos a noção do que significa ser família. Então a gente já não consegue mais. Então aquela nossa primeira vocação, diga assim, a minha primeira vocação. Ser família. Você gravou bem isso? É a sua primeira vocação. Deus deu isso para a gente. Vocês já me escutaram muito falando isso, eu vou me escutar falando sempre. Que a gente não pode esquecer. A nossa vocação é de ser família. O que significa ser família? Cuidar um do outro. Doar-se um para o outro. Não é? E de fato, fazer parte de algo que vai além do meu eu, do meu ego, do meu mundo. A gente está muito organizado nos nossos dias, assim, da nossa vida. A gente tem falado muito disso. Os nossos dias, eles estão assim.
né? Mas não é de hoje, mas está desse jeito assim. Então a gente precisa voltar para aquilo que é o ideal de Deus e entender, tendo consciência, portanto, de que nós nos tornamos predadores. Você entende que o conceito de predador? Né? O predador é aquele que mata mesmo para garantir a sua própria sobrevivência a qualquer custo. Entendeu? Então ele vai para cima do outro. E o que ele quer é se garantir, o que ele quer é dominar, o que ele quer é prevalecer, e o que ele quer é submeter. E aí você pode aí procurar depois aí no Google, no dicionário, você pode procurar aí os sinônimos para essas palavras e vai ter assim dezenas deles, provavelmente, porque rende muito aqui essa palavrinha. Tem muitos sentidos, muitas acepções, muitas possibilidades, né? Então, na medida em que nós nos tornamos predadores, o fruto disso tudo vai se manifestar especialmente nos nossos relacionamentos, né? Porque a gente está optando sempre por uma vida centrada em nós mesmos. É por isso que a gente briga, porque está tudo centrado na gente mesmo. E a gente precisa reconhecer. Então, essa palavra tem a ver com isso, todos queremos ser o centro. Talvez uns mais do que os outros, mas isso é uma tendência nossa. Pastor, eu já não estou muito assim, mas tem que reconhecer que um dia foi a sua tendência, porque todo descaminho nosso em relação a mais alguém, sabe essas coisas que acontecem nas famílias? Tem coisas ruins que acontecem nas famílias, né? Entre pais e os seus filhos, tem muita coisa ruim nessa relação. Tem muito abuso de todo tipo que você possa imaginar. Isso aqui é uma pessoa centrada em si mesma, sem pensar direito, afetando a vida de um outro, que deveria ser cuidado, que deveria ser protegido, que deveria ser preservado. Vocês estão entendendo? Ficou bem ilustrado? Né? Isso entre maridos e mulheres. Tem marido que é num esquema de tirania, e tem esposas que, por sua vez, são tiranas também, e são dominadoras também. É isso que eu estou falando. É uma vida centrada em si mesmo, uma vida egoísta, uma vida onde está tudo disfuncional. Então, nós que deveríamos viver em torno da doação do amor, porque todo mundo tem direito de ser amado, tem direito de ser respeitado, tem o direito à alegria, à felicidade, à realização. E onde que a gente deveria encontrar isso? No seio da família. No seio da família. Então, por que é que as coisas não são bem assim em todas as famílias? Porque esse é o estado de coisas. Então, o que foi que aconteceu conosco como gente? Estão acompanhando até aqui? Estão acompanhando? Fique firme aí. Nós abrimos mão, portanto, como gente. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou me colocando e convidando você para se colocar ao lado da família humana, de todo mundo que é gente conosco. A partir do que aconteceu em Adão e Eva. Vamos colocar um ao lado do outro. Nós abrimos mão da sustentabilidade da família. A família ela precisa ser sustentada. Só que muitas das vezes a gente não pensa direito e a gente segue quebrando os vínculos. A gente rompe. Não é difícil você encontrar alguém assim, viu? E aí, seu pai? Olha, faz 2 anos que eu não falo com meu pai. Mas por quê? Ah, deu lá um BO, ele não quis saber, eu também não quis saber, ficou desse jeito e assim. E se ele não vier atrás, não vou também. Isso, mas tem muito disso. Por exemplo, aí você pode traduzir isso em outros níveis de relacionamento. Vocês aqui já testemunharam, pessoas que estão aqui testemunharam já, não vou entrar agora no detalhe, mas a reconciliação depois de muito tempo de separação. Porque não houve aquela capacidade de reaproximar, a gente perdeu a capacidade de sustentar a família com tudo que ela precisa. Da onde que vem isso? Da nossa natureza humana, da nossa incapacidade de fazer assim. E não é incapacidade só de quem rompeu e ficou tanto tempo, é minha e sua. Todos nós carregamos essa incapacidade. Então ninguém aqui é melhor do que o outro. Eu estou falando aqui em nome de todos nós. Então, o que acontece? Nós precisamos assumir, nós estamos enfermos.
como gente, como humanidade, nós estamos doentes. Nós carregamos esta enfermidade, que é uma enfermidade de morte, e isso nos nivela, conforme eu falei, nos coloca lado a lado. Então a gente tem essa dificuldade de conviver. Por quê? Veio uma outra palavrinha importante aqui. Porque nós nos tornamos, uma coisa que você já me escutou dizendo, e claro que não escutou só de mim, que eu também não sou inédito, né? Já falei para você, já confessei. Diga assim, autorreferente. Isso, autorreferente. Bate a mão assim agora, só como um exercício para gravar. Autorreferente. O que significa isso? É você que define o que é certo e o que é errado. Eu pergunto, você tem condições de definir o que é certo e o que é errado? Todos nós temos uma medida de consciência, principalmente quem está em Jesus Cristo. O que se espera é que essa pessoa tenha uma consciência ainda mais afetada por causa da palavra de Deus, gente, que é a preciosa semente, que mexe com a gente e que nos dá uma maior consciência do certo e do errado. Mas o autorreferente é aquele que define o que é certo e o que é errado. E o que é que tem nos nossos dias? Gente que roubou de Deus, tirou de Deus, anulou Deus, pôs Deus de lado nessa questão de ele ser alguém que tem algo para dizer sobre isso. O nosso tempo hoje é de um tempo que as pessoas estão dizendo assim, eu não preciso que Deus me diga o que eu devo fazer ou deixar de fazer da minha vida. Deu para entender agora? Nós vivemos um tempo de cada vez mais pessoas dizendo, eu não preciso que Deus venha me dar conselho de nada. Tem muita gente que se organiza assim. Eu sei que tem muita gente também buscando na espiritualidade, na fé, nas religiões, buscando resposta para os seus conflitos pessoais, né, existenciais. Mas tem muita gente que, doutrinada inclusive, muitas das vezes, gente, né, pelas universidades, mas o maior campo de doutrinação hoje é a internet. O maior campo de doutrinação é Face, é Instagram. Não estou falando que não pode, eu só estou falando que lá é um campo aberto, é um campo de todo mundo, ninguém é dono daquilo. Deu para entender isso? Então o maior campo de doutrinação está ali. E aí fica essa coisa, uma tremenda confusão. Quem que está certo e quem está errado? Se você não souber dialogar hoje, você sai no braço com as pessoas. Você senta para comer um lanche, daqui a pouco um vai largar lá. E eu falo para a Lucimar que eu não me conformo, né? Que a gente assiste às vezes na televisão, assiste um filme, assiste uma série, daí estão lá, senta lá na lanchonete, ou senta na mesa da família, isso é bom demais, aquela mesa de família assim, aquela mesa posta, deve ter dado um trabalho para fazer aquela comida, daí daqui a pouco dá um BO, dá um problema na família, sai um para lá, sai outro para cá, e eu falo, Lucimar, aí ficou tudo lá, e que vontade de ir lá e comer aquela comida, mas brigaram tudo, largaram tudo na mesa, sai assim do nada. Abriram mão da comunhão, abriram mão da possibilidade, entendeu? Porque autorreferentes. Então, o que é que acontece? Fica assim, né? Uma tremenda confusão. Eu anotei aqui, vou dizer como eu anotei. Fica uma relação de poder e um estado de guerra. Quando entre nós a relação é de poder, o estado vai ser de guerra. Porque assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? É nesses termos assim que a gente já sabe e assim que a gente já conhece. Então, por que é que pessoas que se amam tanto, que têm tudo para se amar, com tudo que precisa, não se toleram dentro da mesma casa? Responda para mim isso. Por que é que pessoas que deveriam se amar com tudo que podem, por diversos motivos, a começar do fato de fazerem parte de uma mesma estrutura, tem coisa de ventre, né? Tem coisa de investimento, de cuidado, de muito tempo. Por que chega um ponto em que as pessoas, elas não se toleram mais dentro da mesma família? Da onde que vem essa coisa, essa impaciência que a gente tem em relação ao outro? Pense em alguém com quem você não tem paciência. Mas ó, eu escuto demais. Demais isso aqui, ó. Perdi a paciência, não aguento mais. Vamos reconhecer aqui? Não precisa levantar a mão aqui, mas você diria que já aconteceu com você? Olha, não tenho paciência para conversar com essa pessoa, mas de jeito maneira. Acabou, não tenho, e assim, ó gente, quantas pessoas eu sento, e a pessoa fala, pastor, não tente nem querer me convencer,
porque eu não vou, a pessoa já definiu que ela não vai mais se resolver com aquela pessoa, ela definiu isso, ela é autorreferência, ela é a dona da razão. Nada do que Jesus disse a respeito disso para essa pessoa vale. A pergunta é, alguém assim é discípulo de Jesus? A pergunta é, alguém que assim, como é que fica na resposta de fé as consequências da salvação? Eu não vou me atrever a responder isso. Que bom que essa lista não está na minha mão, e eu não vou ficar com uma peneira também, para falar que sou eu que peneiro. Não. E nem você deveria. Mas vocês estão entendendo como a gente anula facinho as coisas que o Senhor nos fala pela sua palavra? Então, qual que é a decisão? A gente precisa devolver a Deus a razão. Devolver a Deus a razão. Devolver a Deus a razão. Nós perdemos a unidade, né? Nós perdemos essa capacidade de perceber que um é extensão do outro. Presta atenção nisso daqui. Família é Deus. Deus cria tudo. Todo material orgânico. Cada átomo. Tudo. Não vou me atrever aqui porque eu não sou entendido nisso. Mas a Bíblia, ela dá o suficiente. Vamos falar do que a Bíblia fala? Deus diz que Deus tomou do pó da terra e ruá. Alma vivente. O homem. Pôs ele para dormir, para não ficar dando palpite para o negócio sair bom. E dele, tira a mulher. Uma extensão. Deu para entender? Tudo uma extensão. O fôlego, a extensão, a mulher. E agora, homem e mulher podem seguir fazendo outros de nós. Isso significa olhar e falar assim, ó, Lu, ela sou eu. E ela pode olhar para mim e falar assim, ele sou eu. Tá. Eu não sou casado com o pastor Fábio. Sem chance. Não vem que não tem. Mas ele, família humana agora, ele sou eu. E ele tem que olhar para mim e falar assim, ele sou eu. Mas sabe como que a gente faz? O inferno faz lá dentro de casa. É disso que eu estou falando, a gente perdeu a noção das coisas. Por isso que a gente faz o que a gente faz, deu para entender? E faz dentro de casa e faz fora de casa, e a gente se mata, e a gente se arrebenta. Então, a gente perdeu essa noção. Então nós passamos, sabe o quê? Ao invés de conviver, nós estamos nos protegendo um do outro. Nós estamos assim absolutamente cautelosos. Tem lugar para cautela? Tem. Quantos estão comigo ainda? Estão comigo? Falta pouquinho. Nós estamos assim, tem lugar para cautela, mas a gente está muito demais. Como gente. A gente quer se proteger. A gente vive essa angústia nos relacionamentos, até onde confiar, até onde eu vou me doar. E quanto mais sofrida e marcada a pessoa, mais fechada a pessoa está. É assim. Não é sem razão. Mas precisa perceber que só em Deus tem uma cura para isso, e tem um ideal de Deus que a gente precisa, né, seguir o ideal de Deus. Então, é que nem aconselhamento conjugal. A gente fala assim, ele é de Marte, ela é de Vênus, ou ela é de Vênus, ele é de Marte, não sei bem qual que é a ordem disso, eu esqueci agora. Tem diferenças. Claro que tem diferença. Deus fez homem e pronto. Tem diferença, Deus fez direitinho. Acabei de falar para vocês que para não atrapalhar, ele falou, Adão, agora você dorme que eu vou fazer a mulher, não quero opinião. Já pensou me dando opinião? Não precisa, né? Deixa Deus fazer, que Ele faz bem feitinho. Certo, minhas irmãs? Aleluia! Coisa boa. Então é assim. Mas, o que acontece? Aconselhamento precisa levar em conta
o que a gente chama de comunitariedades. Eu gosto dessa palavra. O que é uma comunitariedade? É aquilo que a gente tem em comum. Porque se eu ficar batendo nas diferenças, eu não vou chegar a lugar nenhum. Tá, a gente é diferente, mas junto, nas diferenças que nós temos, o que pode nos unir? O que pode fazer com que nós funcionemos nessa ideia assim, Glaucia, ó, eu com a Lu aqui, ó, ela sou eu, ela olha para mim, ele sou eu. Como é que a gente consegue? Ele sou eu, ele sou eu. Como é que a gente soma dessa maneira assim, para a gente poder chegar lá? Se a gente for para essas coincidências, para essas comunitariedades, para essas coisas. Então, o que é que nós precisamos entender? Que se nós formos mais, conforme eu disse domingo aqui, ao encontro uns dos outros, no Espírito do Senhor, vai ter mais cura entre nós. Isso começa lá dentro de casa. Ir mais ao encontro uns dos outros, para a gente poder dizer assim, olha, conte comigo. A gente precisa de mais abraço, a gente precisa de mais beijo, a gente precisa de mais conversa, a gente precisa de passar mais tempo junto. Tem pessoas absolutamente resistentes à convivência. Isso não é o plano de Deus para a minha nem para a sua humanidade. Estão comigo ainda? Esse não é o plano de Deus. Nós precisamos. Agora sim, que nem até eu vou usar o que a minha esposa falou, ela permite, né? Se ela não permitir em casa, depois ela acerta comigo, está tudo certo também. Né? Que nem ela mesmo falou assim, nossa, palavra de domingo. Lá vem, né? Não é muito sim o jeitão da Lu ir para cima, né? Mas ela é bem funcional. Ela tem o grupo das mulheres, ela tenta aproximar, negócio de aniversário, faz oração, é o jeito dela. Mas ela não vai para a porta ali. Não é dela. Você entendeu? Não é seu muita coisa. Mas presta atenção, quando a gente tem essa... E não cobre ela, viu? E não cobre ninguém. Mas faça a sua parte. E aprecie aquilo que, por exemplo, ela é capaz de fazer. E incentive, e ore por ela. E incentive, olha, Lu, como é bom. Estou dando um exemplo. Como é bom. Ah, essa menina querida aqui, ó. Tímida, né, Edi? Né? Mas vocês viram como que ela se entrega para cantar? É o jeitinho dela. Dá só uma balançadinha assim. Com a mãozinha do lado. Mas ela está pondo o coração dela. Abençoa, alcança, gente. Alcança, gente. Vocês entenderam? E ela já me escutou. A Isa também, a Cissa também. O pastor falando aqui, viu, não sei o que e tal. Mas eu não vou ficar forçando nada. Por quê? Porque ela tem que ser ela. E abençoa, você está entendendo? Mas o que eu estou querendo dizer é que no jeitinho de cada um, quando a gente fala assim, não, eu preciso alcançar alguém, eu preciso ir ao encontro de alguém, no seu jeitinho, o Espírito Santo vai ouvir essa oração e vai fazer desde dentro da sua casa, da sua família. Isso aqui que eu estou falando tem a ver com a família da gente, dentro de casa, e tem com a família da gente, igreja que nós somos, e tem a ver com a família da gente, família humana também. Família humana também. E ir ao encontro também de algumas formas. Não é? No seu jeito de ser. Mais expansivo, mais contido. Chegando falando alto. Ou chegando de mansinho. Ei, tudo bem? Né? Que nem o Luiz sempre fala assim, o amado. Né? Não é só ele que fala assim. Por que fala o amado? Porque o pastor fala assim, amado. Entendeu? Cada um tem um jeito de chegar chegando. Mas precisa ter essa consciência. Sabe por quê? Porque Jesus lutou pelas pessoas. Olha o segredo da coisa aqui. Jesus lutou pelas pessoas, Ayrton. Ele lutou pelas pessoas. Quantos estão com Jesus nisso? Você está entendendo? Lute pelas pessoas. Lute desde dentro da sua casa. Lute pelas pessoas. Por isso é que a gente está tendo essa conversa cheia de consciência. Então, para que nós possamos ter a iniciativa da solidariedade, nós precisamos ter a consciência da nossa enfermidade. Porque como que eu vou ser solidário se eu não entender que eu estou doente e que eu não funciono em relação aos outros porque eu estou doente? Coisa que o pecado produziu. Essas coisas que a gente está conversando aqui, isso aqui é papo cabeça. Isso aqui precisa a gente conversar.
para a gente se resolver. Encontro de oração pela família. Orar por quê? Já vou chegar lá, estou quase. A gente tem por que orar. Então, é assim, qual que é a prioridade que a gente dá às pessoas? Sabe do que a gente está atrás, nesses tempos nossos? De desempenho. A gente quer o desempenho das pessoas. É isso que a gente quer. Quanto que a pessoa lucra para a gente? No que é que a pessoa pode me favorecer? O que eu ganho andando com essa pessoa? O que eu ganho me aproximando dessa pessoa? Tem muito disso, as relações assim, de consumo, essas relações assim, de proveito mesmo. Estão comigo ainda? Então, o que nós precisamos, né? Desistir de ficar salvando desempenhos, de ficar salvando as nossas metas e estar dispostos a repartir vida. A gente vive querendo garantir o recurso para a gente alcançar algumas coisas. E a gente sacrifica, sabe o quê? Os relacionamentos. Deu para entender? Deu para entender o que eu estou falando? É isso. A gente está correndo atrás de muita coisa para a gente ter. E a gente está sacrificando vida, relacionamento, família. E é a única coisa que dura para sempre. É a única coisa que dura para sempre. O resto, Jesus disse que a traça vai comer, que a ferrugem vai corroer. Nunca se esqueça da sabedoria de Jesus. Tudo ou mais, a traça vai comer, a ferrugem vai corroer. Vale para todo mundo. Para todo mundo. Então a gente precisa, sabe fazer o quê? Tomar juízo. Então a família não é só um ideal. É relacionamento, é comunhão, é comunicação, é harmonia, onde a vida aparece, presta atenção nisso aqui, a vida aparece através de cada um dos seus membros. Pergunta para mim e para você, lá em casa, a vida aparece através de cada um dos membros da sua família? A vida aparece. Ou o que é que está aparecendo? Lute por essa pessoa, para que apareça mais. Se não é vida que aparece, é morte que aparece, é outra coisa que aparece, lute e não se conforme com isso, até você ver diferença. Até você ver na sua descendência a vida aparecendo em cada um dos seus descendentes. Você não tem filho por qualquer motivo, por qualquer questão? Você tem sobrinho? Você tem alguém que é filho dos outros, que você pode investir, que você entendeu de Deus, você tem que adotar como se fossem filhos da fé, gente para você trazer para perto. Lute pela vida, lute pela família humana, lute pela família igreja, lute pela sua casa, pela sua família, lute por isso. Então, duas coisinhas para a gente orar agora. Primeiro é arrependimento. Opa, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Tudo. Se eu e você que estamos escutando, nós não nos arrependermos, quem é que vai? Começa comigo, começa com você. Se a gente se arrepende, já muda muita coisa. E a gente tem condição de ajudar mais alguém. Do jeito que eu falei aqui. Então a gente tem que expandir sua consciência, tá? Então a pergunta é assim, para a gente orar. Onde é que eu estou nisso? Qual que é a minha parte no processo? Na disfuncionalidade lá da minha casa. Como que eu posso contribuir? Cooperar com Deus, para Deus mudar alguma coisa na vida dos meus filhos, das minhas filhas, para Deus mudar alguma coisa na vida dos meus netos, dos meus sobrinhos, das minhas sobrinhas, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Qual que é a minha parte no prejuízo? E como que eu posso contribuir para o lucro que vai dar? Eu vou lutar por essas pessoas. Como que eu posso? Mas primeiro eu tenho que saber onde que eu estou atrapalhando, como que eu estou de alguma forma comprometendo. Porque se não dá para reverter, às vezes o mal que eu já causei dá para corrigir. Dá para repensar. Sabe o que dá? Para planejar melhor. Às vezes uma ferida que você abriu, não vai assim, você gastou um dia para abrir, às vezes vai levar 5 anos para curar, mas lute até curar. Lute até curar, lute até você ver que aquilo curou. Lute. Vale a pena. Jesus lutou pelas pessoas, eu repito. Então, qual que é o papel da igreja? É mostrar o caminho. Como a gente está fazendo aqui, é apontar essa trilha, é dizer, olha, dá para ter harmonia. Então,
O que a gente precisa? Vamos deixar de impor a nossa razão e vamos trabalhar para a gente voltar a ter comunhão com tudo que a gente pode. Desde casa, igreja, com todo mundo que a gente conhece. Porque a busca pela harmonia é diferente da busca por ter razão. Deu para entender isso? Então a gente precisa expandir a consciência, favorecer o outro. Isso é cura, é uma rede de apoio mútuo. Eu tenho que apoiar você, você precisa me apoiar. Nós precisamos andar junto. Pequenos grupos, os encontros da igreja, discipulados individuais, pessoais. Você escolher alguém para se aproximar, caminhar mais perto, discipular. Entendeu? Tinha um menino aqui, ele não conseguiu ficar com a gente, questão de família dele, ele foi dar suporte para a família dele. Mas ele falou, pastor, a grande questão de eu sair é porque, para mim, ele falou, dessa equipe de louvor aqui, ele falou assim, eles são a minha família, eu tenho aprendido sobre família andando com eles, nós nos tornamos uma família, quero que vocês saibam disso, viu, Leandro? Você, o Sérgio, o André, a Isa, né? O jeito que vocês estão fazendo, ele falou assim, minha coisa de sair é porque é a minha família, você entendeu? É bom ouvir isso, apesar de ele não ter conseguido ficar, mas é bom saber que a gente tem essa capacidade da gente ser um. É isso que a gente deseja para todos os nossos times, para tudo. Só que tem que ter trabalho. Tem que ter trabalho. Pergunta para eles como que eles alcançam isso. Chega bem mais cedo, quando ninguém está, eles já estão. Fora o dia de ensaio, eles têm tempo na semana para passar tempo junto. Nenhum ministério que queira ser tudo que pode ser, vai conseguir ser se não tiver investimento em relacionamento. É comer junto, é orar junto. Vocês estão entendendo? Estão todos comigo aqui? Não tem jeito, não vai ser assim na sua casa, não vai ser assim em nenhum ministério, não vai ser em lugar nenhum, se não tiver investimento, se não andar junto. É a única possibilidade que tem. Então a gente tem que se arrepender no sentido de que se a gente não coopera para isso, nós temos que dar um passo atrás, a gente tem que ampliar a nossa consciência e falar, eu vou começar a fazer diferente. Eu vou me render ao plano de Deus. Se vocês quiserem ir chegando para uma canção, viu? E outra coisa, para encerrar, vamos ficar de pé, meus irmãos, para nós cantarmos e orarmos. Olhem para mim aqui, atenção. Não acabou ainda. Obrigado por vir. Obrigado você que está em casa acompanhando. Mãe, a senhora está aí, mãe? Benção, mãe. Você sabe que seu pai está lá também? Ô, seu Mauro, boa noite, seu Mauro. Nós precisamos de um reencontro com o Espírito Santo. Concordam comigo? Um reencontro com o Espírito Santo. Eu preciso me reencontrar com o Espírito Santo. Você precisa se reencontrar com o Espírito Santo. Sabe por que a gente pergunta assim, pastor, por que a gente precisa ter um encontro com o Espírito Santo? Pergunta para mim. Muito bem. Para nós nos reencontrarmos conosco mesmo. Nós precisamos ter um encontro com o Espírito Santo para nós nos encontrarmos uns com os outros. Nós precisamos ter um encontro com o Espírito Santo para a gente se reencontrar lá dentro da nossa casa. Marido e mulher, pais e filhos. Nós precisamos ter um encontro com o Espírito Santo para a gente se reencontrar na nossa capacidade de ser igreja, para a gente se reencontrar na capacidade de ser gente ao lado de todo mundo no nosso dia a dia, lá onde você trabalha. Você entendeu? É isso, ter um reencontro com o Espírito Santo. Então é hora da gente voltar, de a gente abraçar o Senhor nosso Deus, para a gente sair abraçando todo mundo que precisa de um abraço. Quantos precisam de um abraço aqui? Você precisa de um abraço? É bom a gente ser abraçado, né? Então, do jeito que a gente quer, vamos oferecer também. Nós vamos já orar, encerrando e orar pelas nossas famílias. Mas vamos aqui, uma vezinha só, rapidinho, a canção que eles escolheram. Vamos deixar eles servirem. Cante junto conosco. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos.
espírito dessa canção, coloque a sua mão sobre o seu coração. Sempre que a gente tem esse momento, é um momento para você, querendo chegar aqui e se colocar de joelhos, mesmo que a gente não fale, não sugira, não é? Eu sei que o incentivo ajuda, mas enfim, só para lembrar, põe a sua mão sobre o seu coração. Deus nosso Pai, hoje à noite, nós queremos te agradecer, porque pela reverberação da tua palavra, nós pudemos pensar estas coisas, isso que foi dito, que foi proposto, isso que foi denunciado também a respeito da gente, e nós queremos como igreja aqui, eu quero ao lado dos meus irmãos e das minhas irmãs, confessar, ó Deus, que nem sempre a gente tem contribuído, Senhor, para que desde dentro das nossas casas haja harmonia, Senhor. Quantos rompimentos, ó Deus, quantos momentos que nós, ó Deus, rejeitamos essa proposta do Senhor, e nós brigamos mesmo, Senhor, e quanto prejuízo nós causamos, e quanto prejuízo foi causado para algo que é tão precioso e tão sagrado, que é a família da gente, lá em casa, a família, ó Deus, do Senhor, da qual nós também fazemos parte, a família, a igreja, a família humana, Senhor. Ó Deus, quanto prejuízo nós já causamos, quantas vezes nós não contribuímos. Nós queremos assumir a nossa parte, assumir a nossa responsabilidade. Eu e os meus irmãos hoje vamos sair daqui ainda pensando, ainda refletindo, por seu Espírito, Senhor, seja como que uma goteira na nossa consciência, para fazer a gente seguir, ó Deus, para fazer a gente seguir, Senhor, assim refletindo, ó Deus, estas coisas todas, ó Pai, e assim nos organizando para a gente dar uma resposta de fé e dar uma resposta com a força que ela precisa, cheios dessa consciência de família, da nossa vocação, conforme o Senhor nos chamou, conforme o Senhor nos vocacionou. E que nós possamos, ó Espírito Santo, erga suas mãos assim para o Senhor agora, só num gesto nosso. Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas. Espírito Santo, toma a dianteira em nós, enche-nos da tua presença, purifica as nossas mãos, purifica o nosso coração, purifica os nossos lábios, abre o nosso entendimento e nos conduz a toda a verdade, sempre para a glória e para o louvor do nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. E Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tenha uma boa noite, um bom descanso. Nos vemos no domingo aqui. Bom pequeno grupo para aqueles que ainda não tiveram. Deus abençoe.